Bom dia, presidente. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, como vai, Datena? Tá bom? Prazer falar contigo. Eu estou bem, obrigado. O Major Olímpio acabou de falar agora aqui. O senhor deve ter ouvido. Se não ouviu, ele falou que existe a possibilidade dele deixar o PSL, porque o PSL está se reaproximando do presidente Jair Bolsonaro. E ele não quer isso. E como parte do pessoal que compõe a ala forte do PSL aqui em São Paulo, não quer, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas de fato o PSL está mais próximo do presidente do que já esteve depois das brigas todas que houve com o presidente da República e os seus filhos, o presidente. Ô, Datena, o PSL está onde sempre esteve, tá? Nós, em nenhum momento, nós pretendemos estar atrelado ao governo. Nós temos nossa linha de independência e assim será. Depois de tudo que aconteceu, que o presidente e aquela ala radical dele tomou partido para ter outra sigla, então não tem mais com que a gente conversar. Tá? Então, nós estamos na nossa linha, somos um partido, eu digo aqueles que são raiz do PSL, absolutamente independentes, não significa que somos contra ou a favor do governo. Tá certo? Nós votamos ao que nós sempre propugnamos nas eleições. Nós votamos pelo melhor do país. Essa é a linha do PSL, da Terra. Bom, presidente, quanto ao fato Major Olímpio, que é um quadro importante do seu partido, né? O senador Major Olímpio, há possibilidade de demovê-lo da ideia de deixar o partido? Não, não tem, porque o Major Olímpio é uma pessoa que tem suas convicções muito fortes, é um homem reto, nós reconhecemos, não é uma pessoa muito boa. Eu sei que ele, dentro de suas convicções, ele entende de que houve algum sentimento desse, de tomar lá da cá, e isso o partido, em nenhum momento o partido ia se passar por isso, entendeu? Então eu acho que o Major Olímpio, eu acho de cabeça mais fria hoje, ele entende que nós somos um partido liberal, nós respeitamos muito as convicções de vários membros do nosso partido, e o Major Olímpio é uma dessas pessoas que qualquer partido se sente honrado em tê-lo nas suas fileiras. Eu espero que ele reflita melhor e permaneça no nosso partido. Bom, é claro que o senhor, além de presidente, o senhor tem não só a força do cargo, mas tem a admiração da maior parte do partido, claro. Ninguém é unanimidade, como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Mas o senhor é respeitado como um presidente do partido por boa parte, a grande maioria do partido. Desse aspecto, qual é a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro hoje? O senhor tem conversado com o presidente Jair Bolsonaro? Ô, Datena, sinceramente, depois que aconteceu que ele optou para a criação de um novo partido, nós nunca mais conversamos, a não ser um telefonema que ele deu para nós, e um telefonema absolutamente de cumprimento, nada, e eu atendi o telefone, não sabia nem de que se tratava do presidente, embora tinha passado um zap antes dizendo que ele ia ligar para mim, mas eu não sabia do que se tratava, e como presidente da República, acredito que ele estava atrás de melhor governança para o governo dele, tá? Então foi nesse momento de pandemia, e não foi nada mais do que isso, sem nenhum sentimento de reaproximação ou de negociação política. Nada, absolutamente nada. Esse silêncio que o presidente tem desenvolvido ultimamente, não tem sido muito bom para o país e para ele também, não é? Não tem criado tanta encrenca nem problema e o silêncio tem sido considerado salutar para a base da condição democrática do país, uma vez que a gente está perdendo
tantas vidas, não é, Bivar? São tantas Isso. mortes, né? Economia quebrada, se não houver união. O senhor, dentro desse aspecto político-humanitário, o seu partido seria capaz de voltar a fazer parte da base governamental? O senhor vê essa perspectiva ao longo do horizonte ou acha que pelas discussões anteriores, pelos ataques anteriores, é uma aproximação difícil e ainda continua um pouco distante? Não existe nenhuma possibilidade da Atena, pelo seguinte, porque existe um partido já formado por ele, tá certo? Embora ainda não registrado definitivamente, mas existe a Aliança Liberal, a Aliança Liberal, não é a Aliança, né? A Aliança pelo Brasil. Então, de sorte que eles já fizeram a opção deles. E o PSL tem seu termo, que não é de hoje, é de 20 anos, né? Nós sempre tivemos nossa linha de independência e ele não precisa se preocupar com o PSL quando for as votações para o bem do país. Ele pode se preocupar com outras siglas, menos o PSL. Nós não vamos arredar 1 milímetro daquilo que nós propugnamos e as convicções que nós temos. Eu, o Major Olímpio, tá certo? A Pascoal, a Janaína. Então, todos nós sabemos o que nós queremos e o que nós vamos para frente, entendeu? O independente está alinhado. Tem uma aliança dogmática ao governo, você vai macular seus votos. Parece que aqueles votos foram dados em função dessa aliança. Então, o PSL elimine, né? A gente não quer elimine não, definitivamente a gente não quer nenhum cargo no governo, porque isso pode nos comprometer. Eu já ouvi uma coisa engraçada do Witzel quando estava brincando com o Bolsonaro, porque agora viu que o braço de ferro é duro, afinal, o cara é presidente da República, pô. Ele tomou umas trancadas aí e voltou atrás, tá? Resolveu ficar quieto. Mas que o Witzel falou assim, porque o Bolsonaro se elegeu com a minha ajuda. E a gente sabe que não é bem assim, mas também tem um detalhe importante, em nível de partido. Em nível de partido, isso é fundamental. O senhor foi fundamental, na época o Bebiano foi fundamental, porque o Bolsonaro, eu não vou dizer que ele ganhou por WO, é que a esquerda errou tanto, governos de esquerda roubaram tanto, na verdade, né, que ficaram desmoralizados. Então havia o espaço para uma nova figura que surgisse no cenário nacional. Até aí o senhor concorda comigo ou não? Perfeito, Datena. Não tenha dúvida disso. Eu acho que foi uma onda nacional, tá certo? Que elegeu o presidente que estava no lugar certo, na hora certa. Só que para isso ele precisava de uma legenda. Então, do mesmo jeito que ele ajudou a eleger muita gente dentro do seu partido, o seu partido deu a mão a ele para que ele fosse candidato ao presidente da República. Porque muita gente tratava o Bolsonaro de forma pejorativa e até folclórica. Eu me lembro que eu era uma das poucas pessoas que entrevistava o Bolsonaro. Aqui na Rádio Bandeirantes mesmo. Não foram poucas vezes, não. Foram muitas, que eu achava que todo mundo merecia o tratamento igual. Tanto o cara que estava em primeiro na pesquisa, quanto o cara que estava em último lugar na pesquisa. Então, nesse aspecto, eu acho que o seu partido também foi muito importante para a eleição do Bolsonaro, porque ele teve um partido que não era um partido muito grande, mas um partido que tinha uma estrutura política e que lhe ofereceu a condição para que ele fosse presidente da República. Então, nesse sentido, os dois se ajudaram, não é isso, presidente? Eu estou enganado? Não, exatamente. Eu fico muito feliz. Você sempre foi um jornalista muito discernimento da terra. Não estou aqui querendo puxar teu saco. Mas eu vou te contar. Era toda uma onda nacional, antipetismo, anticorrupção, lava-jatismo, era uma onda liberal varrendo o mundo inteiro. E Bolsonaro, como você disse, na hora certa, no lugar certo, ele procurou um partido que estava distante disso tudo. Eu não quero aqui glorificar ou valorizar o nosso partido.
partido. Mas a gente tinha mais de 800 vereadores, a gente tinha capilaridade no Brasil inteiro e tinha nossas convicções. Então ele foi realmente, pousou na esteira de um partido, embora pequeno, sem tempo de televisão significativo, sem grande dinheiro, mas era um partido que ele podia desenvolver o projeto dele, o discurso dele, sem ninguém poder atacá-lo. Eu acho que isso a gente contribuiu bastante. E todos nós que acreditamos nessa onda, fomos eleitos, tanto é que fizemos uma bancada muito grande. O Major Olímpio teve mais de 9 milhões de votos aí em São Paulo. Tá? Então, de sorte que uma coisa, como você falou, uma coisa ajudou o outro. Tá? Não tenho dúvida disso. Você pode até observar que dentro desse mesmo sentimento, na eleição anterior a presidente da República, o próprio Aécio Neves quase chega lá, tá certo? Então, eu acho que nós temos um plus de mais 5 ou 6 ou 7 milhões de votos, que foi suficiente ele ser eleito. Eu não sei se ele seria eleito se não tivesse um partido que tivesse uma configuração e uma capilaridade do Brasil, como nós temos, mais de 70 prefeitos, mais de 900 mil vereadores, entendeu? Não, entendeu? e na então, época eu me lembro muito bem que apesar dele ir bem nas pesquisas, os principais partidos estavam negando a sigla a ele e até pequenos partidos negaram a sigla ao Bolsonaro, porque, repito, ele não era tratado como uma figura séria, não é? E, de repente, o senhor viu a oportunidade de que ele pudesse ser o presidente da República e o tratou de uma forma digna, não é? E se talvez não tivesse aportado num país que tivesse essa capilaridade que o senhor disse que tinha e teve, talvez a situação fosse outra. Talvez alguma outra pessoa mais à direita vencesse a eleição, porque dificilmente a esquerda ganharia aquela eleição, porque a esquerda, na verdade, perdeu a eleição. Mas se não tivesse um partido com a mínima consistência, e não vou dizer que é um partido imaculado, ninguém é imaculado, ninguém é padre, nem pastor, nem freira, não tem isso na política brasileira. Todos têm aí os seus senões, mas o seu partido era praticamente um partido que não tinha lá, vamos dizer assim, as acusações graves que a maioria dos partidos tinham. Então, foi a fome com a vontade de comer. E eu acho que o presidente deveria ter reconhecido isso de uma maneira mais... eu acho que ele reconhece, viu? É que tem muita gente no entorno do presidente da República que às vezes tem influência no presidente, influência que às vezes ele não quer ter, mas me parece que fica meio preso a essa influência. Pois é. E posso tanto lhe dizer de forma assim, pontual? Alô? Pode falar, estamos ouvindo bem. Posso até dizer de forma pontual, sabe, Datena? Por exemplo, na minha aldeia, na minha terra, né? Então, nós emprestamos um prestígio ao presidente, porque como é que o PSL do Bivar apoia o presidente? E eu, repetidas vezes aqui na imprensa local, dizendo não, tá certo? Nós estamos bem intencionados, nós vamos trabalhar por um Estado mínimo, pela privatização das empresas deficitárias desse país, não permitir que nenhum aventureiro aqui fosse candidato aqui. Quer dizer, cada um fez alguma coisa na sua terra. O Bebiano foi muito bem no Brasil inteiro. E aqui, eu não permiti que ninguém, folcloricamente, fosse candidato. Tanto é que abri grandes diferenças com pessoas que hoje estão com ele, que são pessoas absolutamente desqualificadas. E eu não permitia para isso não macular a imagem do presidente. Porque eu não tinha a minha intenção, não era ser deputado federal. Minha intenção era a gente ter oportunidade no Brasil de a gente oferecer alguma coisa que pudéssemos fazer as reformas que nós queríamos. Certo? Então, esse foi o principal intuito. Então, e o principal intuito passava primeiro pela eleição do presidente e depois pela eleição dos deputados federais, inclusive a minha. Então, esse foi o sentimento que norteou todos nós. Correto. Como última pergunta, o senhor que tem uma visão geral
da política brasileira, se assim não fosse, não seria presidente do seu partido. A saída do DEM e do MDB, eu não vou nem chamar de centrão, agora é o tal de blocão, né? Tem alguma influência, algum impacto específico sobre decisões do seu partido a tomar, sobre que caminhos a política brasileira está tomando? O presidente Bolsonaro parece que entendeu uma coisa, não é? Se você não governar com o parlamento, você não governa, porque o Brasil é um parlamentarismo disfarçado, sem regras do parlamentarismo, que é mais difícil, né? Isso o senhor acredita que o que ele dizia, chamava de velha política, ele está praticando agora, nesse momento, para governar o país? Eu lhe digo, viu, Datena, que o surgimento, por exemplo, agora, desse bloco independente que o PSL está encabeçando, com o PTB, com o PROS, onde fechamos com o PSC aqui, através do líder, o deputado André Ferreira, tá certo? E outros partidos também que querem juntar-se a nós, é para que a gente tenha um bloco independente. Eu até falei num jornal local aqui, nós somos, assim, lembrando até uma coisa histórica, do racionalismo do século XVI. Nós queremos ter luz própria, diferente, para que a gente supere, tá certo? Determinados preconceitos em defesa do conhecimento científico Por isso passa a disputa à presidência da Câmara? Isso passa. O bloco certamente vai apresentar, tá certo? Um protagonismo na sucessão da mesa da Câmara. Tá certo? Isso já nós conversamos. Eu próprio já conversei até com o próprio presidente Maia. Eu disse, olha, presidente, a gente precisa ter um bloco que seja independente. A gente não quer que o parlamento seja dito como um grande entrave no desenvolvimento de qualquer governo. A gente quer um bloco independente. Passa também pelo entendimento da esquerda, da oposição, de que nós somos independentes. Então, esse é o maior sentimento do bloco. Tivemos boas reuniões, a coisa está evoluindo tanto, e eu acho até, entende, que o próprio PMDB sentiu isso e desgarrou-se, tá certo, do colo do governo, para que esse nosso bloco não tivesse um tamanho tão esperado que nós estamos recebendo telefonemas a todo momento de pessoas e de pequenos partidos que querem ter sua participação, seu lugar, seu espaço. Então, esse acho que é o grande movimento que está acontecendo hoje dentro de uma política independente, um parlamento independente e legislativo, o seu judiciário também com sua independência e o executivo com sua independência. O que for melhor para o Brasil, nós comungaremos todos os poderes, tá certo? Aqueles que julgam, aqueles que legislam e aqueles que executam. E assim será. Então, esse bloco se propõe a isso. Presidente, eu acho que foi uma boa conversa, como dizia o meu pessoal lá do interior de Ribeirão Preto. Foi uma conversa boa. Foi uma conversa que nós não jogamos nada fora. Faltou alguma coisa que o senhor queira colocar, presidente? Não, eu agradeço a oportunidade da tua equipe de ter me ligado, tá? E termos conversado sobre esse assunto, que é um assunto importante e que a gente precisa de que o país ele seja o denominador comum de todas as forças, de todos os poderes, para a gente tirar o país do caos da educação, do caos econômico, social e moral. Isso é o que nós pretendemos. Precisamos mesmo que a gente atravessa a pior crise desse século, vai passar para a história uma das maiores crises da história mundial, né? A gente vive uma crise patológica de uma doença que a gente não conhece direito, que a gente torce para que venha a vacina logo, mas mesmo depois da vacina a gente vai enfrentar um bicho pior do que a Covid-19, com a qual a gente já convive há muito tempo, que é o chamado vírus da fome, porque vai ser muito difícil para a economia mundial se recuperar, que dirá um país emergente, porém rico, mas emergente, e com tantas diferenças sociais, com tanto desemprego. O Brasil é uma grande periferia,
vai ser muito mais difícil para nós do que para os outros. Por isso há que se ter união no Brasil para a gente tentar chegar a um denominador comum e principalmente respeitar uma palavra que muita gente esquece depois que é eleita, né, presidente? Povo. Isso é que a gente tem que pensar no povo brasileiro. Com certeza, com certeza. A gente tem essas propostas e a gente vai lutar no mundo das ideias, né? O Major Olímpio mesmo defende aí a simplificação dos tributos. É uma bandeira também do PSL há muitos anos, do Imposto Único Federal, tá certo? E a gente tem que facilitar a vida de quem produz, tá certo? Vai facilitando a vida de quem produz, a maior criação de riquezas e, consequentemente, maiores empregos e melhor estabilidade social. Presidente, desculpe atrapalhar a calma da sua manhã, que eu acredito não seja tão calma assim, porque hoje em dia a coisa está realmente complicada para todo mundo, principalmente quem tem que decidir aí os destinos da nação. Um abraço, foi um prazer conversar com o senhor pela segunda vez. O senhor foi muito amável comigo quando eu tive aquele primeiro contato com o senhor. Fiquei muito agradecido pela sua gentileza. Eu nunca esqueço duas coisas que eu nunca esqueço. Primeiro é a gentileza. E depois o senhor já sabe o que é, né? Porque eu também gosto de enfrentar uma briga. Um abraço grande, presidente Bivar. Um abraço grande. Felicidade para você, Datena. Um grande abraço. O senhor também. Fique com Deus e que Deus dê saúde à família toda do senhor e ao senhor.